Bom dia, vamos dar continuidade ao nosso tempo de estudo agora, continuar na verdade, e a gente está na reta final aí dessa série de estudos sobre o panorama dos 4 evangelhos. Nós temos hoje mais uma aula, no próximo domingo, hoje é a aula 7, e como eu comentei no último domingo, nós vamos continuar vendo aí os evangelhos, né, olhando eles lado a lado, né, tendo essa visão mais geral, né, olhando para os 4 evangelhos, dentro de alguns relatos ou momentos específicos ali da vida e do ministério de Jesus. No domingo passado, vocês vão lembrar que nós vimos ali um pouco acerca do nascimento, né, do batismo de Jesus, o início do seu ministério. Nós vimos ali como cada evangelista apresenta, né, cada um desses momentos ali da vida de Jesus, ou até mesmo quando ele não apresenta, né, por determinado motivo. Nós vimos ali como tudo isso se relaciona com o propósito, né, com o propósito de cada evangelista ali, o público a quem ele escreveu, a mensagem que ele queria passar. E nós vamos continuar fazendo isso hoje, né, olhando aqui para os 4 evangelhos, mas agora com foco aí nos milagres de Jesus, né, nos sinais, nas parábolas, né. Nós vamos ver alguns textos aqui, nós vamos ler vários textos dos evangelhos que trazem para nós aqui esses relatos, né, de milagres, né, de parábolas que Jesus realiza, né, ou conta, né. E nós vamos ver, até mesmo, isso vai ficar claro à medida que nós formos lendo, como até mesmo quando determinado evangelista decide contar ali a mesma parábola que já está presente em outro evangelho, por mais que tenham várias semelhanças ali, há também diferenças, né. Então nós vamos ver um pouco disso, né, e como essas diferenças elas são importantes, né, para o que nós temos falado desde a primeira aula, né, que os 4 evangelhos eles se complementam e eles trazem uma visão mais completa, né, digamos assim, acerca de Jesus. Então, né, o tema geral, né, pensando aqui, o que nós vamos ver hoje aqui, o mesmo Cristo, né, isso aí você tem na lição também, no esboço, que é o mesmo Cristo visto de 4 ângulos, o Rei, o Servo, o Homem Perfeito e o Deus encarnado, que são as 4 ênfases teológicas que cada um dos evangelistas dá. Para começar, né, por que os milagres de Jesus eles aparecem de forma diferente em cada evangelho? Então, antes de nós passarmos aqui para analisar esses episódios, né, em específico, né, os milagres, aqui, os sinais que Jesus realiza, né, nós primeiro precisamos pensar por que os milagres eles aparecem de forma diferente em cada evangelho, né? Nós fizemos algo semelhante também no domingo passado, que foi fazer uma espécie ali de resumo geral, né? E de novo, né, antes de nós passarmos, né, para esses relatos específicos, né, dos milagres, né, nós temos que olhar qual a ênfase teológica de cada um dos evangelistas, né? E acredito e espero que até então já esteja bem claro para nós, né, qual que é a ênfase de cada um deles, né? Mas Mateus tem como ênfase ali apresentar Jesus como o Rei prometido, né, e o que revela nos milagres, ou como isso impacta ali a forma como ele retrata, né, os milagres de Jesus, né, ele vai tratar ali acerca da autoridade messiânica e do cumprimento profético. Já Marcos, ele tem como ênfase teológica apresentar Jesus como servo poderoso, né, essa face de Jesus esse lado de Jesus mais como um servo, né. Então nos milagres isso vai ser representado ali por meio da ação, né, do poder, do conflito espiritual. Lucas, ele apresenta ali o Jesus como um salvador compassivo, né, e nos milagres isso vai ser evidenciado por meio da cura emocional, espiritual e também social, né. E por fim João, ele tem como propósito ali, ou como ênfase, apresentar Jesus como o Filho eterno de Deus, né. E nos milagres a gente vai ver inclusive que ele não traz os relatos como os outros evangelistas aqui dos milagres, né, inclusive ele chama de sinais, né, ao invés de milagres, né, mas sinais para gerar fé e revelar a sua glória. Então, é algo importante que inclusive está aí também, que você pode até marcar, né, mas os milagres eles não são fins em si mesmos, né, mas eles apontam para o caráter e para a identidade de Cristo, né. Então cada evangelista ali ele seleciona, né, como nós já vimos desde a primeira aula, ele seleciona, ele organiza episódios para revelar essas dimensões complementares do mesmo Salvador. Então, por que os milagres de Jesus aparecem de forma diferente em cada evangelho, né? Basicamente é porque cada evangelista está apresentando para nós aqui uma face, né, ou uma dimensão que é complementar do mesmo Salvador, né, de Jesus.
E pensando nos milagres, vamos olhar para o primeiro milagre que aparece em cada um dos evangelhos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, primeiro, Mateus capítulo 8, é o relato ali do primeiro grande milagre que aparece no evangelho de Mateus. Mateus 8, nós vamos ler os versos 1 até o 4. Mateus 8, de 1 a 4, vai nos dizer o seguinte: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Então, o primeiro grande milagre aí retratado por Mateus é a cura de um leproso, né? Texto de Mateus 8, de 1 a 4, né, que tem como foco aí teológico, né, você tem também na lição, apresentar esse Messias, né, Jesus, o Messias puro, tocando um homem que era considerado impuro para aquela época, né, e isso demonstra, né, trazendo uma relação com o propósito ali de Mateus, essa restauração do reino de Deus. Marcos 1, versos 21 ao 28. Vamos ler esse texto agora. O texto vai nos dizer: eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um novo ensino, e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Então, você percebe que já com Marcos, ele tendo esse foco, né, Jesus como um servo, ele parte aqui para a ação, né, e uma outra ênfase aqui que é dada, né, no Evangelho de Marcos é nessa guerra espiritual, né, o que é apresentado aqui, né, apresentando esse reino de Deus, né, que irrompe ali com poder. Então, o primeiro grande milagre aqui retratado por Marcos é do endemoniado em Cafarnaum. Então, esse é o milagre aí que é apresentado por Marcos, né, e como ele se relaciona aí com o foco teológico, né, o foco teológico, a ênfase teológica de Marcos. Lucas 5, do 12 ao 16. E que Lucas ele vai falar do mesmo milagre aqui que Marcos apresenta também, né? Do leproso, né? Que Mateus apresenta. Então, a gente vai ver aqui como ele traz, né, esse relato de uma forma diferente, né? E como ele também evidencia esse foco do autor. Lucas 5, do 12 ao 16 vai dizer que, estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se, rosto em terra, e rogou-lhe: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Então, o foco aqui de Lucas, né, apesar de trazer o mesmo milagre, né, o foco aqui dele está na compaixão que é demonstrada ali da parte de Jesus por esse homem leproso, né? Então, o foco aqui, né, lembrando que nós vimos antes do evangelista, é mostrar Jesus como esse Salvador compassivo, aquele que cura, né, não só fisicamente, mas espiritualmente, e também
num aspecto social. Aquele homem que era um leproso ali, que era de certa forma afastado ali do restante da sociedade, agora ele é restaurado, né? E ele pode voltar ali ao convívio também, né? Junto com outras pessoas. Por fim, João, capítulo 2. Primeiro milagre que João vai apresentar. Os versos 1 até o 11, do capítulo 2. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E o encheram até a borda. Então lhe disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, se nós olhamos principalmente para o versículo 11, aí, para o final desse relato, né, nós vemos algumas diferenças, né? Primeiro, que João, ele não chama de milagres, né, exatamente, né, mas ele chama de sinais, né? Esses sinais, eles apontam ali para uma realidade superior, né, que é o que, basicamente, né, o que os milagres eles têm como propósito, né? Então, aqui nós vemos, né, o milagre sendo apresentado da transformação da água em vinho, né, no Evangelho de João, e a forma como isso se relaciona com o foco dele é que ele queria apresentar Jesus mais nesse aspecto divino, né, manifestar a glória divina ali de Jesus, né, e o início dessa nova criação, né? Então, fica bem claro para nós aí logo no final desse relato, né, essa ênfase aí do evangelista. Né, e você tem uma pergunta, né, por que João não começa com cura ou com a expulsão de demônios? Basicamente, o propósito de João ali é revelar quem Jesus é antes de mostrar o que ele faz, né? Então, ao contrário ali, talvez, dos outros evangelistas, né, e sobretudo Marcos, o propósito de João ali é apresentar o ser de Jesus, né, quem de fato Jesus é, né, a sua identidade, antes de mostrar ali as ações de Jesus, né? E seu foco, então, ele não está na necessidade humana, né, mas em revelar essa glória divina. E de novo, né, João ele chama seus milagres de sinais, né, porque eles apontam para uma realidade superior. Até aqui ficou claro? Você conseguiu perceber aí na nossa leitura essas diferenças aí, né, de cada autor, né, como mesmo aqui em relatos semelhantes como de Mateus e Lucas, eles trazem ali de certa forma algumas diferenças. Isso ficou claro? Continuando, né, nós vimos aí o primeiro milagre que é retratado em cada um dos evangelhos, né, e nós vamos ver aqui um outro milagre que é o da cura do paralítico. Nós vamos ver aqui 4 ângulos distintos, né? Na verdade, João ele não traz esse relato, né, como ele não vai trazer uma série de outros relatos aqui que são comuns aos evangelhos sinóticos, né, mas nós vamos ver aqui como isso também nos ensina algo, né? Mas vamos continuar lendo aí alguns textos. Agora Mateus 9, de 1 a 8, todos os textos que nós vamos ler aqui, eles trazem esse mesmo relato aí da cura do paralítico. Mateus 9, de 1 a 8, vai dizer que, entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer:
seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Marcos 2, de 1 a 12. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Olhando primeiro para esses dois relatos, o que você percebe aí de diferença entre os dois, entre Mateus e Marcos? Eu acho que os pontos principais aí são esses que o Wellington comentou, né? Mateus ele vai trazer uma ênfase ali na reação das pessoas, né? Vai apresentar-lhe Jesus como sendo aquele que tem autoridade, né? De fato, né? Um foco ali também no perdão, né? Que aquele homem recebe. Já Marcos ele vai focar mais ali, ele vai trazer mais detalhes sobre o que acontece antes, né? Os desafios ali que aqueles homens eles encontram ali para poder levar aquele paralítico até Jesus. Então ele foca um pouco mais ali nos obstáculos ali, né, que surgem. E por fim, né, vamos ver só para a gente fazer a comparação também com Lucas capítulo 5. Lucas 5, do 17 até o 26. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho de Deus, ou o Filho do Homem, tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. E todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Então, olhando para os outros dois e para esse aqui agora, o que você acha que tem de diferente aí? Na forma como Lucas ele retrata a cura do paralítico. Mas alguém percebeu algo diferente aí? Algo que chamou sua atenção, que não está presente
nos outros relatos. Eu acho que uma outra coisa também que Lucas ele evidencia, né, que vai acontecer bastante ao longo do Evangelho, segundo Lucas, é que ele apresenta Jesus como aquele que tem poder, né, que o poder do Espírito estava sobre ele. Ele fala isso logo lá no versículo 17, né, ele apresenta ali que os fariseus, né, os mestres da lei, eles estavam lá, e ele destaca que o poder do Senhor estava com ele para curar doentes, né? Então é uma outra ênfase aí, né, que inclusive também é um dos focos narrativos de Lucas, né? Você tem uma tabela aí, basicamente, fazendo um resumo, né, e João, ele, como eu já comentei, ele não traz esse relato, né, da cura do paralítico, né, mas Mateus ele foca ali no perdão, né, na autoridade, né, apresenta Jesus como esse rei, né, que perdoa. Marcos ele foca no drama ali, né, no obstáculo, e apresenta Jesus como esse servo que vence barreiras, né, de certa forma. Lucas ele foca no poder do Espírito, né, e apresenta Jesus como um médico ali de almas, como aquele que cura. E João ele não narra, né, e de novo o foco aqui de João não é apresentar Jesus mais nessa dimensão prática, né, física, né, mas apresentar quem Jesus é, né, essa característica, esse aspecto de Jesus como sendo Deus, né, o Filho de Deus. E algumas diferenças teológicas importantes aí, né? Primeiro é que Mateus ele reduz detalhes, né, como nós vimos, para destacar o ponto central, né, que é a autoridade do Messias. Marcos já ele descreve a cena inteira, né, ele traz mais detalhes para destacar ali o movimento, né, a ação, né, tudo que acontece, né, a tensão, os desafios. Lucas, um médico, né, ele destaca a condição física e emocional do homem. E João ele não narra porque sua ênfase é a fé, né, não a restauração física, né? Então alguns relatos João não vai trazer, né, como os outros evangelistas trazem. Então basicamente, né, os sinóticos eles têm uma ênfase, né, e revelam mais o que Jesus faz, né, o seu ministério, um foco nas ações, né, de Jesus. E João já tem mais um foco em quem Jesus é, em explicar quem Jesus é, né, na sua essência, né, quem de fato ele é, a sua identidade. Quarto ponto que nós vamos ver diz respeito aos milagres sobre a natureza, né? E um exemplo aqui que tem para nós é o relato ali em que Jesus ele acalma a tempestade. Nós vamos ler também em Mateus capítulo 8, você pode abrir aí. Mateus 8, do 23 até o 27. O texto vai dizer que, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos do mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, o relato de Mateus, agora Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41. De novo aqui João ele não traz esse relato, né, que é comum aos evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas. Marcos 4, do verso 35 ao 41, vai dizer que naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Tá certo. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?
eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E por fim, Lucas capítulo 8, do 22 até o 25. O texto vai dizer que certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. E amedrontados e admirados, eles perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Então, os três relatos aí, né, sobre o contexto aqui, o momento em que Jesus acalma a tempestade, né, as diferenças que nós vemos aí é que Mateus vai apresentar Jesus de novo como rei, né, que domina sobre a criação. Então a ênfase dele aí, se você for olhar com mais calma, está na autoridade de Jesus. A ênfase de Marcos está ali no medo humano, né, ele traz mais detalhes ali também práticos, digamos assim, do que acontece. E Lucas, a ênfase dele está na presença divina, né? De novo ele apresenta Jesus aí como sendo aquele cheio do Espírito, né, por meio do qual ele pode realizar esses milagres. Então, e a pergunta dos discípulos, elas também revelam intenções diferentes. Não sei se você percebeu aí, mas cada evangelista apresenta a pergunta de uma forma diferente. Mateus a pergunta que vai aparecer ali é da seguinte forma: que tipo de homem é este? Então a ênfase ali está na identidade, do Messias. Marcos, a pergunta ali que é feita pelos discípulos é: o Senhor não se importa? Então a ênfase ali numa crise de fé que eles estavam passando. E Lucas, a pergunta ali é: quem é este? Uma investigação ali teológica, né, que se relaciona também com o perfil ali do próprio evangelista, né, e o modo como ele produziu, elaborou ali o evangelho. Então João ele não narra, de novo, mas apresenta Jesus como o eu sou, aquele que controla a natureza. Nós vamos ver que são apresentados ali sinais ali que demonstram, que evidenciam isso. Jesus como sendo aquele que tem controle sobre a natureza, um texto aí de exemplo é João 6, do 16 ao 21, que é o relato ali em que Jesus ele anda sobre as águas. Então, de novo, aqui a ênfase de João é mostrar a identidade de Jesus, esse aspecto divino, de Jesus. Até aqui ficou claro? Alguma dúvida? Algo que chama a sua atenção? Se não, vamos ver mais um ponto aqui, diz respeito às parábolas. Vamos ver que uma comparação, você tem no esboço também uma tabela, mas é interessante que João ele não apresenta parábolas formais. Nós olhamos no primeiro momento, ele traz ali metáforas, discursos simbólicos que trazem ali a mesma ideia, apresentam ali características semelhantes aos outros evangelhos, mas ele não traz diretamente ali as parábolas, como elas estão presentes nos evangelhos sinóticos. E só para nós compararmos aí, mas por exemplo, o evangelho de Mateus ele apresenta ali 20 parábolas, ao longo do evangelho, com ênfase de novo no reino, no julgamento, esse aspecto aí de Jesus que é apresentado, Jesus como um rei, ele que tem autoridade. Marcos ele vai trazer uma quantidade menor, de 9 parábolas, e tem como ênfase também o mistério da fé. Lucas ele apresenta 27 parábolas, e com ênfase na graça, no arrependimento. E João ele não traz nenhuma parábola ali diretamente, mas ele traz discursos ali mais longos que tem como objetivo explicar, acerca da identidade de Jesus. Nós não vamos ler esse texto aí, fica de lição, para casa, depois você faz essa tarefa aí, mas tem um exemplo que é da parábola
do semeador, né? Aí vai ter todos os textos e a ênfase de cada um, né? Então você pode até marcar aí depois para ler em casa, né? Mas fica como tarefa aí para você perceber, né, basicamente o que nós temos feito aqui, né? Ler cada um dos textos, né? Como cada evangelista apresenta ali, tentar encontrar essas diferenças, né, em cada um dos relatos e como essas diferenças elas se relacionam ali com a ênfase teológica de cada um dos autores. Por fim, aqui o último relato, né, do Sermão do Monte e o Sermão da Planície, lá de Mateus 5 até o 7, e também que está presente em Lucas 6, do 17 ao 49. Né, você pode acompanhar aí também, mas nós vemos algumas diferenças na forma como os dois autores aí eles relatam, né? Primeiro Mateus, né, nós vemos até pela quantidade de capítulos que ele traz um relato, um discurso longo, né, teológico, um relato mais longo. Já Lucas, ele traz um discurso mais curto, mais direto, né? E Mateus ali ele apresenta a moral do reino, enquanto Lucas ele apresenta a vida prática, social, e Mateus também ele apresenta ali a visão, né, do rei, enquanto Lucas ele apresenta a visão do pastor compassivo, né? De novo, à medida que você for lendo, né, os evangelhos, né, o desafio para nós é tentarmos ter em mente essas características, né, de cada evangelista, né, e como elas vão se relacionando ao longo da nossa leitura, né, ao longo ali da narrativa, né? De novo, Mateus ele traz ali discursos mais longos, né, ele tem um propósito ali de apresentar Jesus como um rei, né, e obviamente isso é evidenciado também aqui nesse relato do Sermão do Monte. E Lucas também ele traz ali, apesar de um discurso mais curto e direto, mas tem como ênfase esse aspecto mais social, né, mais prático também, né, de Jesus como sendo aquele que restaura, né, espiritualmente, né, mas também socialmente, né, de certa forma. Ficou claro até aqui? Vamos seguir, né? Propósito teológico das diferenças, né? Nós temos falado muito, né, sobre essas diferenças, né, ao longo das aulas, como cada um apresenta de forma diferente, mesmo relatos ali semelhantes, né, milagres, apresentando os mesmos milagres, por exemplo, mas os evangelistas apresentam ali de uma forma diferente, né? E qual que é o propósito teológico, né, dessas diferenças? Nós temos falado muito sobre isso. As diferenças não diminuem a Bíblia, mas enriquecem a nossa compreensão de Cristo, né? E acho que em alguma das lições eu até trouxe esse mesmo texto aqui, né? Mas 4 testemunhos e o mesmo Jesus, né? Mateus ele vai apresentar o rei que vem estabelecer o reino. Marcos é o servo que apresenta Jesus como o servo que age com poder. Lucas, Jesus é apresentado como o salvador compassivo dos perdidos. E João vai apresentar Jesus como o Deus encarnado que revela o Pai. Então, de novo, trazendo essa ilustração, né, o propósito dessas diferenças, de nós termos 4 evangelhos, 4 perspectivas aqui, 4 visões diferentes de Jesus apresentadas, é que cada evangelista ele ilumina, né, assim como um diamante ele ilumina cada faceta ali, cada parte de Jesus, né, e todas elas se complementam, né, e o resultado final, né, o objetivo de tudo isso é nós termos essa visão mais correta, né, mais completa acerca de Jesus, né? Só um evangelho, só uma desses lados, se eles fossem apresentados, não seriam suficientes para nós termos essa dimensão, nessa compreensão como nós temos por meio dos 4 evangelhos, né, de 4 perspectivas aqui, 4 lados diferentes, né, da história, como cada um deles apresenta um aspecto específico, ou evidencia um aspecto específico de Jesus, né? De novo, eles se complementam, né? Eles não estão se contradizendo ou competindo entre si, né? Mas, inclusive, foi algo que o Wellington comentou numa das últimas aulas. Se nós olharmos para cada uma dessas características de forma individual, nós vamos ver como Jesus ele é de fato aquilo ali que está sendo apresentado. Jesus ele é rei, Jesus ele é servo, né? Jesus ele é esse salvador compassivo, Jesus ele é o Deus encarnado, né, que revela o Pai. Então, o propósito dessas diferenças, né, como nós temos falado desde a primeira aula, é nós termos essa visão mais completa, né, e enriquecer a nossa compreensão de Cristo. Né? Por fim, algumas aplicações para a nossa realidade aqui, né, para uma igreja em plantação. Primeiro, se nós pensamos no desafio atual de definir a identidade,
né, as lições que os evangelhos nos trazem é de que Cristo, ele é o nosso centro, né? A nossa identidade, ela deve ser definida por Cristo. Outro desafio, desenvolver a missão. Então nós vemos nos evangelhos uma urgência, né, da pregação, como Jesus, ele está em ação ali pregando, né, realizando milagres. Outro desafio, construir comunhão compassiva, né? Lucas vai nos ajudar com isso, né, a incluir ali as pessoas quebradas, né, de certa forma, como o foco ali do autor é esse aspecto mais social também, né? Então Lucas traz muitas lições para nós nesse sentido, né, de construir essa comunidade, né, essa igreja onde há essa comunhão, né, compassiva. Outro desafio, crescer em adoração. João, ele nos ensina, né, nos ensina muito também acerca da glória de Cristo, né, ao apresentar Jesus como o Deus encarnado. Então, nós temos também nos evangelhos aqui, sobretudo em João, respostas, né, para esse desafio. E por fim, né, multiplicar discípulos. Mateus, ele traz esse aspecto aí do reino, né, do ensino. Então também nós temos muitas lições, né? Então você percebe aqui como cada um dos evangelhos, eles tem algo a nos ensinar, né, dentro de uma área específica, né? E de novo, isso não é à toa, né? Se nós pensamos por que nós temos 4 evangelhos, eles têm de fato esse propósito de trazer essa compreensão mais rica, né, acerca de Cristo, mas também de nos ensinar em diversas áreas diferentes, né, desafios diferentes que nós vamos enfrentar tanto na vida pessoal, como também pensando aqui em igreja, né, como é o caso na igreja local. Nós enfrentamos todos esses desafios, né, e os evangelhos, eles nos trazem respostas, né, ensinos para nós enfrentarmos, né, ou vencermos cada um desses desafios, né. E